Consórcio da Paz. E aí, Josias, vai rolar? Já existe aí alguns consórcios de governadores, né? Tem um consórcio que integra governadores do Sul e Sudeste, chama COSUD. Também eles têm ali uma preocupação com segurança pública. Agora, aqui, nesse caso, Fabiola, a direita está tentando mudar de assunto, né? Até ontem, a direita brasileira desafiava a sorte, evaporando junto com o Bolsonaro no caldeirão do golpe. E, de repente, os governadores bolsonaristas ferveram e aí trocaram o banho-maria da anistia pelo banho de sangue do Rio de Janeiro. E estão surfando agora o mar, esse mar viscoso da carnificina do Rio, né? Reuniram-se ali em torno do Cláudio Castro, alguns deles são os candidatos anti-Lula, e saíram das cavernas para fundar esse consórcio da paz. O governador do Rio de Janeiro deu crédito ao colega catarinense, né? O nome foi uma ideia do nosso marqueteiro Jorginho, disse lá o Cláudio Castro, né? É uma marquetagem, de fato, e ele deu o nome aos bois. O nosso marqueteiro Jorginho idealizou esse nome, Consórcio da Paz. A prioridade dos pacificadores é colocar um pé na guerra de 2026. Estão sapateando como bailarinas espanholas sobre os 121 cadáveres das favelas do Alemão e da Penha e tentam arrastar o Lula para um campo de batalha escorregadio para a esquerda, que é a segurança pública. E depois de fazer ali a sua autopropaganda, lá em Goiás, bandido não se cria, o Ronaldo Caiado foi ao ponto. Ele disse, o divisor é moral, quem quer cumprimento da lei, ordem, fica conosco. Se quer Lula, Maduro, fica com eles. O Romeu Zema, ao lado do Caiado, e até o Tarcísio de Freitas, por videoconferência, como que endossaram essa apropriação pela direita da tática petista do nós contra eles. Só que agora é numa versão faroeste. Mas é mesmo nós contra eles. Quem quer ordem, fica conosco. Quem quer desordem, a moda venezuelana, fica com eles. E em menos de 24 horas, Fabiola, virou pó aquele escritório emergencial de enfrentamento conjunto ao crime, que foi anunciado na véspera pelo Ricardo Lewandowski, ao lado do mesmo Cláudio Castro, que se reuniu agora com seus colegas da direita, lá os governadores, e na definição do Lewandowski, ministro do Lula, esse escritório emergencial seria o embrião de um futuro que está esboçado na PEC da segurança, uma colaboração que está na PEC que seria antecipada nesse escritório emergencial. E o Caiado definiu essa PEC da segurança nesse encontro de ontem como uma proposta fake. Então, está conflagrado o ambiente, está deflagrada a guerra, Fabiola, e num ambiente assim, o problema permanece, o problema de segurança pública permanece. Só que ele é transferido, enquanto a direita joga no colo da esquerda, a esquerda joga no colo da direita, e o problema fica sempre no mesmo colo, que é o colo da sociedade brasileira. Às vezes que você fala da direita e da esquerda, né? Porque aí a gente traz no noticiário, os governadores de direita se reuniram. Aí parece que a esquerda... queria muito ouvir a análise do professor Schneider a respeito disso. Por que esse assunto relacionado à segurança pública e que é de interesse de todos os brasileiros, né? Ele se divide nessa visão, né, de direita e esquerda. Quando a gente vê governadores de direita se juntando para criar um consórcio, pode trazer alguma esperança para o brasileiro que quer viver melhor? Eu não sei se traz mais esperança, Fabiola, mas eu acho que, no fundo, isso decorre da dificuldade da esquerda de ter uma pauta na área da segurança. A esquerda, você vê, o próprio governo Lula, diante do acontecido, titubeou. Lula estava viajando, não tinha contato por celular, o pessoal ficou meio perdido. Um pedaço do governo começa a fazer críticas à operação, depois o silêncio, depois Sidônio vem e coloca as coisas mais ou menos numa nota anódina, que é uma nota que diz, olha, somos contra a ocupação, mas somos contra a violência policial. E propõe um escritório que em si é mais um jeito de tentar lidar com a situação ali no momento mais urgente. A verdade é que o governo federal não fez absolutamente nada na área da segurança pública. Ele prometeu um Ministério da Segurança Pública na campanha e não o fez.
Aí coloca uma PEC, quer dizer, até essa coisa dar certo, enfim, esperar o soluço é muito ruim. Claro que houve operação aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente tem a operação feita pelo Ministério Público, enfim, com a Receita. Isso foi muito importante, muito inteligente. Espero que continue. Do outro lado, a direita, como bem disse o Josias, sai do corner, né? Com essa questão, e é uma questão que ela surfa melhor. Porque sempre que há uma operação dessa natureza, a população tende a ficar a favor. Afinal, a gente não pode deixar de reconhecer que é uma grande violência você não ter liberdade de ir e vir no território em que você mora. E é isso que os traficantes fazem nas comunidades do Rio e mesmo em algumas comunidades espalhadas pelo país. Né? Então, é natural que haja um apoio inicial, e sempre houve isso, não é a primeira vez. E mesmo numa situação absurda e dramática que precisa ser investigada para verificar se realmente houve algum confronto ou não e se o uso da violência desmedida ele é razoável, como aconteceu nesse período. Então, para a direita é mais fácil. O que é novo nisso, para mim, é a eleição já ter começado e simplesmente os governadores, 6 governadores de estados importantes, virarem as costas para o governo federal de uma forma tão clara como fizeram na tarde de ontem.